Então vamos lá, hoje eu quero ministrar uma palavra ao teu coração, né? E essa palavra tem o tema de viva um dia perfeito. Quando a gente fala dia perfeito, né? Pode colocar o slide lá, por favor. A gente imagina tanta coisa na nossa vida, né? De repente um dia perfeito para você é estar nesse lugar, né? Se perguntar para você, e aí? Como está sendo o teu dia ou o que você deseja? E a palavra de Deus diz, esse é o dia que o Senhor fez, regozijamos-nos e alegramos nele. Imagina você agora nesse frio e de repente está num lugar desse, aí com um sol maravilhoso. Então feche os teus olhos, quero orar com você, né, e consagrar essa palavra e esse momento em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, colocar nossas vidas diante de ti, Pai. Essa é a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Senhor Deus e Pai, ela é penetrante mais do que uma espada. Senhor, que ela entre ao nosso coração e na nossa mente. Senhor Deus e Pai, dê fruto a 100 por 1 em nome de Jesus. Que eu diminua, mas que o Senhor cresça em nome de Jesus, que toda a voz contrária se cale. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o teu poder seja manifesto, que teus anjos cerquem este lugar, e que o Senhor visite também aqueles que estão em casa nos assistindo com o teu poder, com a tua graça e com a tua unção, pois nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, e que o Senhor ainda há de fazer neste lugar, ainda nesta manhã, em nome de Jesus. Pedimos também a tua bênção sobre aquele retiro, cada um que está lá, seja marcado e impactado, que eles voltem cheios do teu poder, curados, libertos e transformados. Muito obrigado por tudo, fica conosco, em nome de Jesus, amém e amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Então, viver um dia perfeito, este é o dia que o Senhor fez. De repente, se você estivesse nesse lugar, você estaria, né, declarando esse versículo, oh, esse foi o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos nele, né? O dia perfeito, mas o que seria um dia perfeito para você? Se te perguntassem hoje, seria um dia talvez de tranquilidade, que você acordasse e tivesse tudo tranquilo, um dia que você não tivesse pressa, um dia sem cobrança, sem pressão, um dia que você de repente olhasse a tua conta e ela estivesse explodindo lá, você recebesse aquele Pix, né, tal, e você diz, meu Deus, o que foi isso? Já aconteceu isso com você? Então, um dia perfeito, muitas vezes é um dia que parece que tudo dá certo, você acorda, você vai e tudo está dando certo na sua vida, e você olha e diz, esse é o dia perfeito para mim, começou de uma forma maravilhosa, mas se você fosse perguntar, mas para Deus, na minha vida, o que seria um dia perfeito? Você já parou para pensar nisso? Você já acordou e disse, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida hoje. Não o que eu tenho. Tinha uma pastora que numa ministração de uma música, ela disse, Senhor, se a minha vontade não for a tua, me livra da minha. E o que seria um dia perfeito para Deus na sua vida? Você já parou para pensar isso? E hoje eu quero ministrar para você o dia perfeito na vida de 3 homens: Davi, Josué e Jesus. O dia perfeito na vida de Davi. Vamos lá. 1 Samuel 17:49 diz assim: Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu, lançando sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou da bainha e o matou, cortando a cabeça dele.
Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Esse foi um dia perfeito na vida de Davi. O dia que Davi foi aplaudido. O dia que Davi foi reconhecido como um matador de gigante. O dia que Davi tirou a vergonha de 40 dias daquele povo. Onde aquele filisteu toda manhã e toda tarde se levantava lá no vale de Elá e dizia: tem homem aí? Homem que possa lutar comigo? E aquele exército medroso estava lá, e não tinha um homem naquele exército que tivesse coragem para enfrentar o gigante Golias. E esse foi o momento de Davi, essa foi a hora de Davi. Mas, como começou aquele dia? Se nós pararmos para pensar, como começou esse dia de Davi? O dia de Davi, ele começou de madrugada, com uma tarefa muito simples. Seu pai disse para Davi: você precisa ir lá no campo de batalha. Vocês precisam entender que Davi era aquele filho de Jessé, rejeitado, esquecido pelo seu pai e pelos seus irmãos. Ele não era aquele que era convocado para a guerra. Davi não era o homem de guerra. Davi era o garoto de recado, o pastor das ovelhas. E aí, à noite o pai disse assim: Davi, amanhã cedo você precisa acordar e levar 10 pães, 10 queijos e um efa de farinha lá para teus irmãos na guerra e para o comandante da guarda. E você vai lá e entrega esse lanche e depois você volta com a notícia se eles estão bem. O dia de Davi começou de madrugada. E ele tinha que percorrer quase 30 quilômetros, mais ou menos, com quase 30 quilos, né? Se a gente pensar 10 pães, não era 10 pães francês, no mínimo 10 pães de 1 quilo. 10 queijos, também não era, não, era queijo, fora o efa de farinha. Então, quando você soma tudo isso, dá mais ou menos uns 30 quilos. Não sei se Davi carregou isso nas costas ou ele colocou em cima de um burro, de um jumento, eu não sei. Eu só sei que ele estava indo uns mais de 30 quilômetros carregando esse peso. Como você reagiria se hoje você tivesse de acordar amanhã de madrugada e fazer essa caminhada nesse frio? Os 30 quilos a pé, não com essas pistas que nós temos, mas com subidas e descidas e montanhas. O que você diria ao seu pai? Eu sei o que é que meus filhos diriam para mim. Você está louco, pai? Às vezes eles não querem nem ir ali no mercado 5 minutos andando, quanto mais 30 quilômetros. Foi assim que começou o dia de Davi, com uma tarefa simples, mas também uma grande jornada, uma jornada longa a percorrer. Mas aí Davi chega no campo de batalha, e aí Davi tem que enfrentar outros confrontos nesse dia, tão perfeito para ele. Primeiro, um irmão invejoso, que chega diante dele e diz: o que é que você veio fazer aqui? O que é que você está fazendo aqui? Vai-te embora, com quem você deixou as poucas ovelhas do nosso pai? Você é presunçoso, você e sei lá quanta coisa que Eliabe descarregou em cima de Davi. O seu irmão, da própria família, muitas vezes você acorda e já gera uma confusão na sua casa. O seu pai, seu irmão, a sua mãe, sei lá quem. E aí muitas vezes seu dia começa desse jeito. Davi estava feliz, tinha caminhado, sei lá, e de repente chega naquele lugar, faz o que o pai dele mandou, e aí o irmão se levanta e já vai para cima dele. E ele tem que lidar com esse confronto.
muitos parariam por aqui. Já brigava, esculhambava, ia embora e, sei lá, até jogava na cara do irmão: ó, toma aí, vamos embora, acabou o meu dia. Você estragou o meu dia. Davi não. Davi se desviou. E Davi estava atento naquilo que estava acontecendo naquele campo de batalha. Tinha um gigante, o qual que Davi não chamou de gigante. Davi chamou de incircunciso filisteu. Enquanto o povo chamava de gigante e tinha medo, Davi estava atento. Davi queria saber o que estava acontecendo. E aí Davi decide lutar com aquele gigante. Mas aí ele tem que se deparar com outro confronto, com outra voz contrária, a voz de um rei medroso, que chega para ele e diz assim: você não pode ir com esse gigante, você é apenas um moço, um moleque, ele é um grande guerreiro. Você já imaginou você chegar no seu trabalho amanhã e o teu patrão disser assim: você não pode fazer isso, você não tem condição, você não tem capacidade para isso. Acabou o teu dia. Davi teve que enfrentar também esse confronto. E aí, a resposta de Davi para aquele rei foi trazer esperança, trazer à memória aquilo que dava esperança para ele. Não, eu sou moço, eu não tenho experiência com guerra, mas eu já matei um urso e um leão, e esse incircunciso filisteu será mais um deles. E Davi decidiu lutar. E o rei até disse: pega a minha armadura. Davi vestiu e disse: essa armadura não dá para mim, eu vou com aquilo que eu tenho habilidade. Isso é muito importante. Você precisa saber lutar com aquilo que você tem habilidade. Não queira usar aquilo que é dos outros. Tem algo seu, algo qual você é bom em fazer. E aí, Davi vai lutar com o gigante. Aí vem o terceiro confronto. Na frente daquele grande gigante, aquele gigante amaldiçoa Davi, diz que vai cortar a cabeça dele e dar as bestas feras da terra. Esse é o terceiro confronto no campo de batalha. E Davi disse: não, o Senhor é comigo, e ainda hoje o Senhor vai me entregar vai te entregar nas minhas mãos. A minha pergunta para você é: onde você parava nesse dia? Onde você murmurava nesse dia, se você estivesse no lugar de Davi? Em acordar cedo? Em ter que caminhar 30 quilômetros ou mais? Em carregar 30 quilos nas costas? Em ter que ouvir o seu irmão afrontando você? O seu patrão afrontando você? O seu inimigo afrontando você? Onde você pararia? E você diria: esse é o pior dia da minha vida. Mas Davi não parou por ali. Davi fez o que tinha que fazer, e ele matou aquele gigante. E o que é que nós aprendemos com Davi? Aprendemos que o nosso dia perfeito, ele pode começar até com uma tarefa simples. Ele pode até acordar cedo, com suor, com confrontos, com uma grande batalha. Mas o que vai contar é como vai terminar esse dia, de acordo com aquilo que você vai fazer. O segundo dia perfeito, ou o segundo, é o dia de Josué. Josué foi convocado para uma batalha. E aí, Josué vai lutar com 5 reis para ajudar o povo de Gibeão. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol se detém em Gibeão, e tu, ó lua, no vale de Ajalon.
E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Que dia extraordinário, onde Deus escutou a voz de um homem, uma oração com ousadia. Você já imaginou se amanhã, de repente, 5 exércitos se levantassem contra você? O que é que você diria desse dia? 5 problemas. De repente vem um problema de saúde, teu carro quebra, sei lá, teu filho fica doente, a tua conta fica no vermelho, e você, sei lá, imagina 5 coisas aí que você não ia aguentar se acontecesse amanhã na tua vida. Josué está lá, e de repente, o vizinho, o amigo, vem me ajudar nessa peleja. São 5 reis contra mim. E Josué vai lá. E no meio daquela batalha, ele ora. Uma oração ousada de um homem faz ele viver e faz Deus fazer algo que ele nunca fez na terra. Algo inaudito, algo inesquecível, algo inédito. Você já imaginou que de repente, diante das situações adversas que aparecem na sua vida, se você tomar um posicionamento desse, de orar com fé, você pode fazer o céu se mover a teu favor, ao ponto de fazer algo que nunca foi feito na face da terra? Você já parou para pensar nisso? Porque o nosso Deus é Deus poderoso. Não tem nada que Ele não possa fazer. Na verdade, eu creio que Ele parou o universo, para que aquele sol e a lua não saíssem do lugar. Que dia! Agora você pode, também diante das tuas guerras, murmurar, no lugar de você orar, xingar, amaldiçoar o teu dia. E aí, você vai ser impedido de viver algo sobrenatural de Deus na tua vida. Josué viveu uma grande vitória. A palavra diz que ele venceu aquela guerra, pegou aqueles 5 reis e matou cada um deles. Um dia perfeito na vida de Josué e daquele povo. E aí, se você continuar lendo a história, depois dessa peleja, naquele mesmo dia, Josué se dirigiu a lutar com mais 7 reis. E ele venceu cada um deles. Um dia perfeito na sua vida pode começar com uma grande ameaça, pode começar com grandes dificuldades, várias dificuldades. E aí você imagina assim, mas por que Deus permitiu que 5 reis se levantassem de um lado e depois 7 reis se levantassem do outro? De repente você pode pensar assim na tua vida: meu Deus, por que Deus está permitindo que esse problema venha tudo de uma vez só? Por que não vem um de cada vez, de ano em ano, para que eu possa respirar? Às vezes Deus permite que se levante assim, feito aquele
aqueles pinos de boliche, para que de uma cartada só, Deus resolva o teu problema todo. Para que você, de repente em um ano, derrube aquilo que você poderia derrubar em 5 anos. Vença. E aí, no lugar de você passar 5 anos lutando, você passa 1 ano lutando e 4 anos naquela primeira paisagem, descansando. Meu amado, não importa quantos problemas se levantam contra a tua vida, em um dia. E quando a gente fala de dia, não estou falando de um dia, eu estou falando de tempo, eu estou falando de um momento, de um período. Mas que você tenha o teu coração firmado em Deus diante das tuas guerras, que se você colocar o teu joelho no chão e orar, Deus é poderoso para fazer aquilo que nunca foi feito ainda na terra, nem na tua vida, o impossível. O dia perfeito de Jesus, esse é é meu predileto, é o meu preferido. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. O dia perfeito foi o dia o qual Jesus tomou a decisão que iria para a cruz, entregar a sua vida. Foi o dia mais perfeito para mim e para você. Foi esse dia, para toda a humanidade. E como começou esse dia, pastor? Esse dia começou ele suando sangue. A palavra de Deus diz ali, né? Ele por sua vez se afastou um pouco e de joelhos orava dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Segundo a ciência, esse é o momento de mais angústia que o corpo humano pode suportar, quando o suor se transforma em sangue. Jesus estava no Getsemane, e ele decidiu orar, naquele dia que ele sabia que ele ia ser morto. O que você faria se você soubesse que você iria ser crucificado? Jesus foi orar e levou os seus, Daniel. E ele voltava, estavam dormindo. E ele ia orar. Vocês não conseguem orar comigo 1 hora? Você já imaginou diante de uma situação dessa? Você está sozinho, você conta com os teus amigos e eles não estão lá. Você conta com a tua família, eles não estão lá. Você conta com os teus parceiros e eles não estão lá. Mas Deus envia um anjo para te confortar. O dia de Jesus começou assim, suando sangue. Mas depois dele suar sangue, veio o beijo da traição. Enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, vinha à frente dele, se aproximou de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Você já imaginou? Se seu dia começasse você sendo traído por alguém que você caminhou junto tanto tempo? Jesus teve que suportar a dor da solidão. Jesus teve que suportar a agonia daquilo que ele ia passar. Jesus teve que suportar a traição daquele que caminhou com ele. Mas nada disso fez Jesus desistir de viver o dia perfeito. Jesus sofreu antes do momento mais perfeito daquele dia.
A dor não começou na cruz, a dor começou muito antes. Ele recebeu uma coroa de espinho, bateram na sua cabeça com um cano, um caniço lá, de madeira, açoitaram ele até arrancar sua carne com aquelas chicotadas, e deram-lhe uma cruz para que ele carregasse. Naquele momento, Jesus estava carregando a nossa vergonha. E ele teve que levar essa cruz até um lugar alto, uma colina chamada Gólgota, lugar da caveira. E ali ele foi pregado entre dois ladrões. O dia de Jesus começou assim. E terminou assim. No campo de batalha, assim como Davi enfrentou um gigante diante de um exército paralisado do medo, Jesus enfrentou o inferno inteiro sozinho. Ele teve que suportar aquela dor física cruel, sofreu humilhação pública, vergonha. E naquele dia ele carregou o peso do pecado do mundo inteiro. A cruz se tornou o trono da redenção. O campo de batalha da cruz. A palavra de Deus diz lá em Isaías 53 que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e Ele suportou tudo naquela cruz. Solidão, o medo, o escárnio, a dor, tudo isso por amor de mim e de você. Ele foi até o fim. Assim como Davi não parou até cortar a cabeça do gigante, Jesus também não parou até derrotar completamente o inimigo. Naquela cruz ele disse: está consumado. E esse está consumado não foi um suspiro de derrota, mas foi um grito de vitória. Foi um grito que ele disse: eu completei a missão. Eu estou vencendo o inferno. Eu estou conquistando aquilo que o meu Pai me enviou para fazer. Meu amado, está consumado. Davi venceu com pedra e espada. Jesus venceu com sangue e cruz. O verdadeiro guerreiro, ele vai até o fim. Você está disposto de ir até o fim para viver um dia perfeito na tua vida? O dia mais doloroso se tornou o mais glorioso. Jesus, quem visse ele naquela cruz, ferido, crucificado, jamais imaginaria que aquele dia seria o dia mais perfeito do mundo, do universo e da história. De repente, quem olha para você hoje, diante de tantas lutas, de tantas situações, de tantas feridas que você carrega, de tanta pancada que você está levando na tua vida, olha para você e diz: não tem jeito.
Quem olha para você hoje diante de tantas coisas que de repente você está enfrentando e até você mesmo se olha e diz, não tem como. Mas Deus lá no céu está dizendo, filho, aguenta mais um pouco porque o teu dia perfeito está chegando. A cruz foi o campo. O sangue de Jesus foi a pedra. A ressurreição foi a cabeça cortada do inimigo. Não é à toa que Jesus é chamado filho de Davi, a raiz de Davi. Que dia perfeito foi esse? O que aquele dia nos trouxe, pastor? O que Jesus conquistou naquele dia para mim e para você? Jesus conquistou o perdão dos nossos pecados. Jesus conquistou a libertação das nossas culpas. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Jesus nos reconciliou com Deus, o véu foi rasgado, o acesso foi liberado. Agora eu tinha um livre acesso com o Pai. Jesus conquistou uma nova aliança. A promessa do Espírito Santo sobre a nossa vida. Autoridade espiritual. Eis que vos dou autoridade sobre todas as coisas. Você vai pisar em serpente, você vai curar enfermos, em meu nome. A vida eterna. Foi o preço que Ele pagou. Por mim e por você. Que dia perfeito foi esse? Que o inferno olhou Jesus naquela cruz e o inferno estava comemorando, porque para o inferno aquele seria o dia perfeito para eles. O inferno estava em festa, dizendo assim, o plano B de Deus falhou. Estava lá o inferno, e de repente o inferno disse, esse é o dia mais perfeito para nós. O Filho de Deus morreu. E de repente, naquele inferno, cheio de demônio, eles começam a ver uma luz, entrando naquele lugar. E o dia que o inferno achava que era perfeito para eles, foi o pior dia do inferno. Jesus chegou lá, ressuscitado, cheio de autoridade e poder, e disse assim, Satanás, você agora não tem nem a chave, nem da vida, nem da morte, nem da tua casa. Eu vim aqui pegar a chave. E eu quero dizer uma coisa, Satanás. Se os meus filhos creem em mim, me confessar como Senhor e Salvador, e andar nos meus caminhos, eles nunca virão para cá. Aplauda ao Senhor. O dia que começou com tanta coisa difícil, com luta, com esforço, com suor, com lágrimas, se chamou o dia perfeito. Quando é que Deus chama um dia perfeito? Para Deus o dia perfeito é aquele que você cumpre o seu propósito. O propósito o qual Ele estabeleceu para a tua vida. A palavra de Deus diz que todos os nossos dias já foram escritos antes de cada um deles existirem. A minha pergunta para você é, você está andando
no dia o qual Deus escreveu para você? Ele já escreveu o teu dia de amanhã, mas você pode escolher viver o teu dia, não o dele, aquilo que ele já escreveu. Então a tua oração hoje é: Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim amanhã, o que o Senhor escreveu para a minha vida amanhã. Eu quero viver cada momento. Porque se você viver todos os teus dias, aquilo que Deus escreveu, será sempre na tua vida o dia perfeito. Pode começar com luta, pode começar com rejeição, pode começar com traição, pode começar com adversidade, com suor, com lágrima, com esforço. Mas eu quero te dizer, quando terminar o dia, esse dia será o dia mais perfeito da tua vida, em nome de Jesus. O dia perfeito de Davi começou com pão e queijo e terminou com ele segurando a cabeça de Golias. O dia perfeito de Jesus começou com agonia no Getsemane e terminou com um brado de vitória na cruz. Eu venci! Os reis venceram. E se eles venceram, nós também podemos vencer. Porque Jesus disse que nós somos reis e sacerdotes. Você é rei e sacerdote, Júlia. Hoje é seu aniversário. Eu quero te parabenizar. Dar um abraço. Vem aqui que eu quero dar um abraço em você. Agora. E de repente, você vai viver um dia perfeito. Meus parabéns. Estenda a mão para cá, igreja. Vamos orar por esse homem de Deus abençoado. Pai, eu quero te louvar e te agradecer pela vida do Júlio. Senhor, ele é um homem de Deus. Ele é teu filho. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a sua vida, a vida da Michele, seus sonhos. Senhor Deus e Pai, que o Senhor possa surpreendê-lo nesse dia, que o Senhor possa surpreendê-lo nesse novo ano, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa encher ele de graça, de saúde, de paz, de prosperidade, de alegria, de força, de esperança, Senhor Deus, e que continue usando ele poderosamente como o Senhor tem usado. Ele é um presente para nós, ele é um presente para essa igreja, e ele é um presente para o teu reino. Abençoa ele, Senhor, com todas as sortes de bênçãos das regiões celestiais sobre a sua vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, Senhor, pela vida do Júlio. Amém. Um dia perfeito. Se você quiser saber o teu valor, olha para a cruz. Você vale um Deus crucificado. Agostinho de Hipona falou isso. Deus preparou dias perfeitos para você. Eu não creio que aquilo que Jesus, que Deus escreveu para nós antes da fundação do mundo, sejam dias ruins. Não. Porque eu creio que cada dia que Deus escreveu para mim e para você foram dias perfeitos. Não importa a dificuldade, a luta que esse dia vem apresentar. Mas se eu permanecer nele, eu vou tornar esse dia o dia perfeito na minha vida. O dia perfeito de Jesus terminou no trono. E eu poderia passar o dia todo hoje aqui falando sobre o dia perfeito na vida de tantos homens de Deus, como José do Egito, que o dia dele começou numa prisão e terminou governando, como Daniel, que acordou numa cova de leões e saiu de lá ileso para
que todo aquele povo glorificasse e dissesse que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Eu poderia dizer sobre Pedro, sobre Paulo, que de repente estava indo matar e a luz do Senhor veio sobre ele, e naquele dia em diante, aquele que respirava a ameaça de morte, começou a entregar a sua vida para ser morto pelo amor do Evangelho. Mas se eu perguntasse para você hoje, qual foi o dia mais perfeito da tua vida? Eu quero te dizer que hoje você pode fazer desse dia o dia perfeito. E amanhã você pode fazer do teu dia o dia mais perfeito do que o de hoje. E depois de amanhã você pode fazer o dia mais perfeito do que o de amanhã. E a cada dia você vai viver um dia perfeito, maravilhoso na tua vida. Amém? Esse foi o dia que o Senhor fez, para que nós nos alegrarmos e regozijássemos nele. Eu não sei o que é que você está passando. Eu não sei a aflição, a agonia, a perseguição, a rejeição, a traição, a afronta, as guerras que você está enfrentando. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso para te dar vitórias em todas essas situações e fazer que você viva um dia maravilhoso, extraordinário, inédito na tua vida. E o que você precisa fazer? Simplesmente viver o propósito de Deus na tua vida. Você precisa entregar o teu coração, entender o que Deus está fazendo. Tem coisas que nós estamos vivendo porque foram as nossas escolhas. Mas Deus é misericordioso e você pode hoje dizer: Senhor, me perdoa, porque eu fiz o que eu queria fazer. Eu não fiz o que o Senhor me pediu para fazer. Então, a partir de hoje, eu quero viver cada dia o qual o Senhor escreveu. E para que você possa viver esse dia, você precisa simplesmente orar e dizer: Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer e como eu vou viver esse dia. Me mostra como eu vou vencer essa situação. Davi não imaginava que ele estava saindo de casa para derrubar um gigante. Josué não imaginava que Deus ia parar o sol e a lua para que ele pudesse vencer. Jesus sim. Jesus sabia, porque Ele é Deus. Você não sabe o que Deus separou e reservou para você nesse dia. Mas não deixe que o inimigo roube a promessa daquilo que Deus já preparou para você nesse dia e em todos os dias da tua vida. Porque Deus escreveu para você dias perfeitos. Amém? Vamos orar? Você quer orar comigo? Se você tem alguma situação, quero que a igreja fique em pé. Você pode vir aqui na frente. Se você está passando por algum tipo de luta, de algum tipo de adversidade, se você está sendo confrontado dentro de você, e você quer orar para que você entenda que Deus tem dias perfeitos para você, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Não tenha vergonha. Começa teu dia assim, colocando diante do altar de Deus a tua vida, para que você possa viver dias perfeitos, dias maravilhosos. Vem orar, porque nós vamos participar também da ceia daqui a pouco. Eu quero declarar sobre a tua vida que você vai viver dias perfeitos, tempos perfeitos, momentos perfeitos. Momentos ruins que nós passamos não define quem nós somos,
nem o futuro o qual Deus tem para nossas vidas. Um momento não pode definir a tua vida. De repente você está passando por esse momento de angústia, de agonia, de perseguição, de dor. De repente você está se achando assim, não tão importante, porque de repente você está fazendo coisas simples, e você vai dizer, está dizendo para você, quando eu vou fazer algo extraordinário? Porque Davi saiu de casa para entregar pão e queijo. De repente é uma tarefa tão simples, mas Deus se agrade dos pequenos começos. Ele não sabia que ele fazendo aquela tarefa tão simples, no final daquele dia, Deus estava planejando e guiando ele para governar uma nação, mostrando para todo aquele povo quem era realmente o rei de Israel. Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer. Aqui estão os teus filhos. O Senhor sabe o que cada um está enfrentando hoje. As dificuldades, as crises, as angústias que teus filhos estão enfrentando, as perseguições, as rejeições. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre eles. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor derrame da tua graça sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Que o Senhor levante para que eles possam viver um novo tempo. Que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que eles possam enxergar que diante de tantas dificuldades que eles possam estar passando, o Senhor pode transformar tudo isso num dia perfeito, um dia extraordinário, um dia onde, Senhor, eles vão crescer diante de Ti, eles vão viver o sobrenatural. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o Teu povo, estabelece o Teu reino sobre a vida de cada um, que eles entendam isso, que eles entendam, Senhor, em nome de Jesus, que o dia mais extraordinário da história da humanidade começou com angústia no jardim, mas terminou no trono de glória, com autoridade, com poder, porque Jesus chegou naquele trono, e o Senhor deu a Ele um nome acima de todos os nomes. O Senhor deu autoridade no céu, na terra e embaixo da terra, e o Senhor deu a Ele todo o poder. Senhor, que teus filhos entendam isso, e que teus filhos possam viver dias extraordinários sobre a sua vida, diante de qualquer circunstância que eles estejam passando, que eles possam passar fazer de um vale árido, Senhor Deus e Pai, um lugar de manancial de bênção, porque a tua palavra diz, mesmo quando um justo, quando um filho teu passa por um deserto, passa por um lugar árido, o Senhor faz deste lugar um manancial de bênção a cada dia, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os teus filhos, derrama da tua graça e do teu poder sobre a vida deles, e que eles se levantem daqui hoje, que eles saiam daqui hoje, Senhor Deus e Pai, com essa palavra no coração, daquilo que o Senhor tem para eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu creio que a cada dia Deus tem algo maravilhoso para as nossas vidas. Não deixe que as circunstâncias adversas roubem do teu coração aquilo que Deus tem. Não deixe. Nós aqui também temos uma escola matadora de gigantes. Ontem um matador de gigantes, fomos orar pelo Nicolas ontem, já dei uma camisa para ele de matador de gigante, e foi uma grande bênção. Eu creio que Deus está levantando um exército de homens e mulheres matadores de gigantes. Faz assim, que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde a vida de vocês, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre vocês
e dê a paz. Que você seja revestido do poder, da autoridade, da graça, do amor do Senhor Jesus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua geração, em nome de Jesus. E que você a cada dia entenda os propósitos que o Senhor tem para a tua vida. Vá para viver cada dia da tua vida como um dia perfeito que o Senhor fez para você se alegrar e regozijar nele. Vai na paz, que Deus te abençoe. Até a noite com a volta do vinho novo. Amo vocês, fiquem na paz, sintam-se abraçados.